instituição que pode contribuir muito para a cultura de um modo geral desse país. A cultura é uma forma da gente chegar a ter uma boa justiça social. Se a gente aprendeu a ler bem, a gente lê a linha entre linha, né? A leitura sempre esteve presente na vida de doutora Geraldina, a partir dos seus pais, seu Antônio e dona Custódia, que fizeram e criaram um espaço de leitura no seu ambiente familiar. Essa formação de leitura dentro do ambiente familiar foi levado para a sua formação a partir da sua escola primária, com dona Narcisa e seus professores em Mogi das Cruzes, da escola secundária e da escola normal, professor Bernardes, professor Batalha, professor Aroca. Esse caminho todo culminou com a graduação na USP, tendo sempre como foco a leitura, que é muito importante como linha de pesquisa da doutora Geraldina, indo para o mestrado e o doutorado e a livre docência. Ela recebeu por 3 décadas consecutivas algumas premiações. Na década de 70, ela foi considerada uma das mulheres, entre homens e mulheres intelectuais do mundo, pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Na década de 80, ela foi considerada a mulher do século XX pela Universidade de Cambridge. Nesse período, ela também recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade Federal da Paraíba e foi também relacionada como a pesquisadora da década em psicologia escolar pela Instituto de Biografia Americana. Na década de 90, ela também teve essa premiação, que ela foi considerada a mulher da década pela Universidade novamente de Cambridge na Inglaterra e a Universidade da Carolina do Norte. E hoje a história mostra que ela está entre as 5.000 psicólogas ligadas à educação, né? E com a linha de pesquisa leitura pelo Instituto de Biografia dos Estados Unidos. Ela não era uma pesquisadora isolada, sozinha. Ela dividia o seu conhecimento com outras pessoas. Então ela tem vários livros que foram publicados em parceria, né, em autoria múltipla, que é muito importante, que mostra, né, o crescimento e o desenvolvimento dela como profissional. A leitura é um comportamento complexo que todo ser humano deveria ter seu direito respeitado de adquirir no final dos 5, 6 anos de idade e nos países menos desenvolvidos até os 7, 8 anos. Infelizmente, uma grande parte da humanidade ainda não tem esse direito respeitado. É um caminho para a cultura, para o trabalho, para a realização pessoal, mas especialmente no que concerne à cultura, é uma forma das pessoas conhecerem melhor a cultura do país onde elas nasceram, bem como a cultura de outros países, como os outros pensam, como os outros vivem. É uma forma de adentrar no que hoje nós chamamos de cultura científica. Hoje nós vivemos num mundo em que a ciência altera e influi muito na vida de todos nós. E todos devem estar a par deste conhecimento. Então nós precisamos ser alfabetizados também em ciências.
Então é importante que a gente cuide deste aspecto até para uma justiça social. E a cultura é uma forma da gente chegar a ter uma boa justiça social, criando cidadãos que sejam capazes de lutar melhor pelos seus direitos. Além disso, a leitura, ela pede uma motivação, ela pede habilidades e competências cognitivas que ajudam a manter o bem-estar da pessoa, a autoimagem dela e, mais tarde, até a saúde mental. Ela é tão importante que existe em psicologia uma tecnologia desenvolvida que nós chamamos de biblioterapia e que ajuda muito a resolver uma série de problemas psicológicos, às vezes mais graves, menos graves, recorrendo a estratégias de leitura. A minha preocupação com a leitura veio da minha experiência como professora primária. Quando eu me formei, fui lecionar na escola primária, eu achava fácil ensinar tudo, menos ler e escrever. Ainda escrita parecia mais fácil, mas a leitura, sem a leitura não saía a escrita. Então, eu me preocupei muito com o porquê que as crianças não aprendiam. Na ocasião, era moda se ensinar pelo chamado método global. A Associação Internacional de Leitura reconhece como eficientes mais de 250 maneiras, teorias e modelos de como alfabetizar. Nos países mais avançados, a professora tem que conhecer pelo menos 10, porque cada um de nós é único. Não existe dois seres humanos iguais entre si. Nem mesmo gêmeos univitelinos aprendem da mesma forma. Então, fui para a universidade para estudar leitura. Continuei estudando, naquela época eu já pesquisava e continuei a pesquisar. Eu fui desenvolvendo também uma estratégia, uma tecnologia para melhorar aquilo que hoje se chama leiturabilidade em família. Eu desenvolvi uma estratégia para pais e mães lerem para seus filhos desde o dia que eles nascem. As pesquisas mostram que, desde que a criança nasceu, a gente tem que ler para ela pelo menos 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde. É importante que a mãe e o pai leiam. Então, se a mãe lê de manhã, o pai lê à tarde, ou vice-versa. Mais tarde, então, a gente foi desenvolvendo cartilhas para mudar o esquema de alfabetização. Quando a gente criou Lendo e Escrevendo, eu já tinha feito uma série de pesquisas sobre qual era o desenvolvimento verbal das crianças até os 6 anos. Qual era o vocabulário-chave que elas usavam? O que elas conheciam das palavras? Porque em cima do que elas já têm de palavras, mais 25% de palavras novas é que se deve escrever para as crianças. Isso é um conhecimento que desde os anos 50 lá fora é usado, mas aqui no Brasil não. Então, o Lendo e Escrevendo, eu contei com a colaboração da Melanie Copit, para fazer os primeiros testes para ver a eficiência dele. É um material de alfabetização dentro de um enfoque behaviorista comportamental, baseado em parte num material que foi desenvolvido pelo Skinner nos Estados Unidos. Esse material foi usado por mim e pesquisado depois por outras orientandas minhas para ser usado em alfabetização de adultos e em alfabetização de crianças com problemas especiais de aprendizagem e crianças também consideradas como deficientes mentais. E a gente teve sempre êxito, a gente alfabetiza uma deficiente mental, dependendo do grau, em 6 meses, como a gente alfabetiza uma criança comum. Em função desta cartilha aqui, que não é bem uma cartilha, é um material de alfabetização, eu recebi, mais tarde, um convite do professor Warwick Stavanger, que era então presidente do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia,
para elaborar um material similar para a Amazônia. E também estava muito preocupado com a condição de alfabetização lá e a perda da cultura indígena, a perda de coisas da cultura que poderiam ser muito salutares para as pessoas. Por exemplo, a farinha de osso de peixe, que é uma ótima fonte de cálcio e que substitui a farinha de mandioca. Então ele queria uma cartilha que ensinasse essas coisas. E perguntou se eu podia fazer, né? E eu disse, bom, num ano não dá. A gente precisa de uns 2 anos, pelo menos. Daí a gente conseguiu uma boa equipe lá para ajudar a colher dado, porque eu tinha dado de vocabulário de São Paulo, eu não conhecia criança de lá. Eu não sabia do que elas gostavam de brincar. Eu não sabia como era o cotidiano da vida delas. E a gente não pode trabalhar a leitura de alguém fora do contexto da vida dela. Com esse material, a gente elaborou uma cartilha, que eles preferiram chamar de cartilha da Amazônia. E esse material foi testado e trabalhado e a gente obteve muito bom resultado. A gente fez 3 grupos, durante um ano, a gente alfabetizava 3 turmas concomitantemente. Uma começou em fevereiro, outra começou em abril, maio, outra começou em junho e no fim do ano estava todo mundo alfabetizado. A gente pôs na escola, a partir dos 6 anos, todas as crianças que estavam em condições de aprender. E a gente fez comparação da cartilha da Amazônia com outras 2 cartilhas. E as crianças saíram alfabetizadas muito mais rapidamente, com muito mais competência também. No final do ano, elas escreveram para mim várias cartas, tem aí um álbum que elas fizeram e mandaram para mim. E assim a cartilha da Amazônia passou a ensinar para elas a importância das tradições indígenas da região. Muitas delas eram descendentes de indígenas. E a maioria não sabia que elas não podiam tomar leite mais, que o leite fazia mal. Então a gente tinha que ensinar isso. E o que podia substituir o leite? Nada como a farinha de osso de peixe, que era uma coisa caseira, que os índios faziam e que as mães delas certamente sabiam fazer. Nós ensinamos de novo. A gente ensinava a fazer pão, ensinava a higiene, ao mesmo tempo que ensinava a ler. Então, dessa primeira leva, a gente alfabetizou 7.500 e poucas crianças. Algumas delas nós não contamos em termos da pesquisa, porque a gente não tinha todos os dados. Então, oficialmente, a gente tinha 7.500, mas eram muito mais crianças que estavam trabalhando. E a gente teve o cuidado de nunca deixar em escola nenhuma que ficasse só uma maneira de ensinar. Ele disse, olha, quando a criança não aprende, a gente tem que primeiro tentar mudar do método, usar outro material com ela. E às vezes é até questão de mudar de professora. Porque a gente primeiro tem que procurar, no contexto do que nós estamos fazendo, onde é que está a falha. Então a gente tinha em todas as escolas, ainda que a cartilha estivesse indo muito bem, a gente tinha classes com outras cartilhas, com outras tecnologias de alfabetização ocorrendo. Porque seria não científico eu querer que todo mundo aprendesse com o mesmo material. Porque a gente tem que deixar chance para as que não aprenderam com aquilo aprenderem. Tanto lendo e escrevendo, como Cartilha da Amazônia, são estratégias de ensino individualizado. Cada criança vai no seu ritmo. Então, eu posso ter uma criança que está na página 3, a outra que está na página 40, e a outra que está na página 50 e a outra que já acabou. Então, isso pede um esforço bem grande do professor, porque ele tem que estar com todas as lições preparadas. Ao longo desse período todo, a gente tem pesquisado muito a leitura em crianças, mas também a gente tem feito muita pesquisa com estudantes universitários. O meu interesse em pesquisar a leitura de estudante universitário veio principalmente nos últimos 10, 15 anos, porque a leitura com que os alunos estão chegando à universidade é muito precária.
Especialmente nos últimos 10 anos, eles têm muita dificuldade para ler, leem pouco, não têm o hábito de leitura estabelecido, têm dificuldade de compreensão, não têm ritmo. E quando a pessoa não tem ritmo ou lê muito devagar, isso prejudica muito a compreensão do texto. Então, ela acaba achando que leu sem ter lido, de verdade. Então, ela não compreende o que ela leu. Então, é muito frequente aparecer aluno para a gente e dizer: eu li tudo, mas não entendi nada. Quer dizer, ele não leu. Ele pensa que leu. Então, a gente começou a se interessar em trabalhar com a leitura no estudante universitário. Quando a gente não está entendendo o texto, ou a gente não consegue realmente uma comunicação com o texto, com o autor do texto, através do texto, porque às vezes a gente lê e briga com os autores. A gente discute, a gente conversa, ele não está presente, mas se a gente aprendeu a ler bem, a gente lê a linha entre linha, né? E se não há uma compreensão, a gente fica com sono, fica cansativo. Há pessoas que não podem ler na cama, porque ela dorme mesmo. A atenção da gente tem que ser seletiva. A gente tem que aprender isso. Não existe possibilidade de você aprender bem a ler se você não tiver uma boa atenção seletiva. Você tem que saber o que é importante naquilo que você está lendo. E no meio de uma confusão no ambiente, às vezes é difícil. Agora, se você aprendeu bem, você pode estar no jogo do Corinthians. O maior barulheira acontecendo e você está lendo e lê e assimila bem. E tem uma série de exercícios, que não dá para estar falando aqui. A gente dá cursos disso na universidade para aprender a prestar atenção de uma maneira seletiva no texto. No meu doutorado, eu já estava preocupada com a leitura. Então, o meu doutorado foi estudo de discriminação de forma e posição. Que as letras têm forma e elas têm posição para terem significado. E na minha livre docência tem mais de um trabalho sobre leitura, porque são 5 pesquisas. Uma é sobre desempenho verbal de um modo geral, outra é sobre leitura da Amazônia, uma parte das pesquisas que a gente fez na Amazônia. E a gente tem, assim, visto que nós temos produzido, mas é pouco ainda no Brasil. Quando eu passei a orientar teses no mestrado, no doutorado, vários dos meus orientandos passaram a se interessar também pela leitura. Alguns até vieram para a universidade em busca do mesmo caminho que eu estava procurando. Como ajudar os outros a descobrirem o prazer de ler e se tornarem leitores cidadãos, críticos, capazes de aproveitar o máximo possível de tudo isso que tem no mundo dos livros. Daí surgiram várias dissertações e teses com crianças deficientes, com crianças normais, com crianças adolescentes, com adultos e com estudantes universitários. Então, houve assim uma certa continuidade nesses trabalhos de pesquisa. Como resultado, a gente publicou alguns livros, capítulos de livros e muitos artigos em periódicos científicos. E eles continuam produzindo e continuam orientando nestas mesmas linhas. Como eu, alguns têm mais de uma linha de pesquisa, mas a leitura continua a ocupar a atenção deles em muitas coisas. O que a gente sabe de leitura daria para melhorar muito, mas muito mesmo, aquilo que é feito nas escolas. Eu diria que nem 2/3 do que a gente sabe de leitura é usado nas escolas. Não é culpa dos professores. Eu acho que, em parte, é culpa do próprio sistema, das universidades que não repassam isso. A gente valoriza muito escrever para fora do país. A CAPES valoriza isso, o governo valoriza que a gente publique lá fora. Mas e o nosso professor? O nosso professor lê em inglês? Não lê. Então a gente ficou muito preocupado sempre com esse leitor, porque é ele que vai fazer a diferença cultural. É esse leitor professor que vai realmente ter chance
de mudar o que ocorre. É na mão dele que está o fazer ou não do nosso cidadão, o cidadão leitor. Há pouco tempo saiu nos jornais que 85% da população brasileira, mesmo os que sabem ler, são leitores apenas funcionais, eles não são leitores. Como é que a gente vai mudar essa realidade? Não adianta eu trabalhar só na universidade. É preciso trabalhar com a realidade do dia a dia da sala de aula dos pequenos. E isso implica em melhorar o corpo docente. Eles não aprenderam, nós teríamos que ensinar melhor. Mas daí fica, e qual é a qualidade dos cursos de formação, de reciclagem, de atualização que nós damos para os professores? Não são meras teorizações, repetições daquilo que ele já ouviu, às vezes, quando era universitário. Isso quando ele teve chance de fazer universidade. Porque tem muito professor nesse país que fez apenas o primário e está trabalhando como professor. É a realidade muito do norte, do nordeste, no interiorzão. Por isso eu acho que é muito importante, sim, a gente escrever para eles. Publicar em revistas brasileiras, escrever livros. Às vezes a CAPES não valoriza tanto que a gente na pós-graduação fica escrevendo livro. Mas você só é conhecido depois que você escreve livro no meio brasileiro. Porque é isso que o professor pode ler. E o que é pior, ele não tem dinheiro para comprar livro, não. Então, sempre que possível, a gente deve dar. Porque o professor nosso ganha pouco. A gente precisa valorizar mais esse professor, motivá-lo mais e fazer com que ele tenha condições realmente de aprender para ser um diferenciador na escola e possa realmente ensinar a leitura como um caminho para a cultura e um caminho para a pessoa ser e vir a ser cada vez melhor como pessoa e como cidadão. É raro você encontrar um professor que já está desencantado. E quando você vem com uma proposta nova, se você faz bem o seu trabalho, ele se entusiasma e adere. Mas para isso é preciso que a gente forme melhor o professor. E não imponha coisas, mas trabalhe com ele cognitivamente para que ele descubra outros caminhos do ensinar e do aprender. E nós não estamos fazendo isso bem, não. Daí o ensino está do jeito que está e nós estamos colhendo o fruto disso, mesmo na universidade. A culpa não pode ser jogada no professor, mas em toda a maneira pela qual as questões de educação são tratadas nesse país. Isso afeta toda a cultura do país. Todo o progresso fica contaminado, prejudicado. A psicologia tem, desde o seu início, se preocupado com o impacto da cultura nas pessoas. A cultura no sentido amplo da palavra e a cultura mais sofisticada, literária, também sobre as pessoas. O que mais se tem estudado é como obras literárias, depois mais tarde, né, como a TV, como o cinema, influem nas pessoas. Todos os meios de comunicação influem muito em todos nós. Quanto menos críticos e leitores críticos nós somos, mais expostos, mais submersos nós somos ao controle dos outros e menos ao nosso próprio controle. Então, ao aprender a ler, a gente aprende um autocontrole maior de resistir ao meio e ao impacto do meio. Então, a leitura é um meio de você ser mais crítico do que você consegue aprender a ser vendo televisão. A psicologia tem feito muita coisa nesta área, mas ainda é pouco o que a gente tem feito no Brasil. A leitura é um caminho, sim, para uma pessoa ser culta, crítica. É por isso que nós devemos investir na leitura. Nós estamos trabalhando com pessoas com mais de 70 anos. A minha preocupação com eles é porque, ao ver a história de leitores dele, eu posso ter informações que me serão úteis
para pensar estratégia para ajudar os jovens a se tornarem bons leitores. E também porque eles dão ideias do que foi que fracassou na vida deles enquanto leitores e por quê. E eles têm um papel importante na leiturabilidade da família. Os primeiros trabalhos foram feitos na Rússia, usando idosos para melhorar o nível de leitura dentro da família. Eles lendo, ajudando os jovens a ler, as crianças a lerem, a fazerem lições, mas eram idosos que eram treinados especialmente para fazer esse tipo de trabalho. E agora eu estou trabalhando com um grupo de idosos que a gente espera que mais tarde a gente tenha grupos de idosos preparados para fazer isso. Há idosos que podem ser úteis em hospitais, lendo para pessoas doentes, lendo para outros idosos que já não podem mais sair da cama, lendo textos religiosos ou textos que o outro gosta, mas tem que primeiro aprender a detectar o que é que o outro precisa, o que é que ele quer ouvir, o que vai lhe fazer bem. Nos últimos anos, a gente tem se preocupado bastante também com a leitura de idosos. Os que aprenderam a ler bem, que tiveram uma boa influência da família, às vezes um professor especial ou um livro especial, são bons leitores até hoje. É uma questão de, será que nós estamos fazendo uma geração assim? A academia é uma instituição que pode contribuir muito para a cultura, de um modo geral, desse país. Eu ainda sou acadêmica da primeira leva, né? E o patrono da minha cadeira é uma pessoa muito querida, Dante Moreira Leite. Ele foi, inclusive, diretor meu no Instituto de Psicologia da USP. Dante foi uma pessoa excepcional como ser humano. Era admirável como pessoa. Um excelente tradutor, um pesquisador de grande valor. Mas a gente criou, assim, logo um laço afetivo muito bom. Então, quando caiu para mim a possibilidade de tê-lo como meu patrono, foi, assim, um prêmio espetacular. Quando se começou a pensar, o professor Arrigo falou comigo o que eu achava ótimo, a gente pensou alguns nomes, a gente conversou. E a festa de posse foi muito bonita, muito acolhedora. A partir dali a gente criou um grupo, que infelizmente a gente vai perdendo uns, vai enriquecendo com outros, né? Porque quem está na academia sempre já é pessoa de mais idade, né? Mas eu acho que a gente tem ainda um caminho longo para caminhar. É uma academia que surgiu, ainda é nova, né? Perto de outras, e a gente espera. E eu espero que a hora que eu me aposentar mais, eu possa me dedicar mais à academia.